Só para enriquecer mais ainda o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês do Mauro César, as informações, as novidades que o Mauro César vai trazer sobre Flamengo, estádio do Flamengo, estádio próprio e Maracanã, é o seguinte: o Flamengo gasta anualmente com o Maraca cerca de 24 milhões de reais. 24 milhões de reais anualmente. Por mês, dividindo isso aí em 12, dá em torno de 288 mil reais por mês, só para o Flamengo abrir o Maracanã, para vocês terem uma ideia o tanto que o Flamengo gasta com o Maraca. Por que não? Por que não ter o estádio próprio? Eu acho que já passou da hora do Flamengo ter a sua própria casa. E não é questão de abandonar o Maracanã, deixar o Maracanã às baratas, não. Como o próprio presidente Rodolfo Landim falou em uma entrevista recente sobre o assunto. Nós vamos levar alguns jogos para o Maracanã, mas o Flamengo tem que ter sua casa própria. Que ele quer aí, né? Ele quer um estádio para o Mengão com capacidade acima de 100 mil, que é excelente. É excelente, até porque nós somos a maior torcida do mundo. Bom, eu vou trazer para vocês esse corte aqui do Mauro César Pereira falando sobre o Flamengo, Maracanã e o estádio próprio do mais querido do Brasil. Mas antes, olha só, deixa eu aqui, cara, falar do nosso parceiraço aqui de canal, que é a OneFootball, exatamente, seu melhor aplicativo de futebol da internet. Então, ó, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você clica e instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball, ou posicione sua câmera aqui, ó, no QR Code para você ter o melhor aplicativo de futebol da internet, a OneFootball, em seu celular. Na OneFootball você confere tudo sobre o mais querido do Brasil: escalação, estatísticas, gols, cara. O Flamengo na Libertadores, na final da Libertadores, o Flamengo na final da Copa do Brasil, essa reta final do Campeonato Brasileiro. Na OneFootball você confere tudo sobre o mais querido do Brasil. Então não perca tempo, ó. Já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você clica e instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Então, ó, baixe agora o aplicativo OneFootball em seu celular. Bom, e deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, ó, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já fala o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então, olha só, esse corte que eu peguei lá da Jovem Pan Esporte, crédito, direitos autorais, Jovem Pan Esporte, Mauro César trazendo novidades falando sobre Flamengo, Maracanã e estádio próprio do Mengão. Vamos conferir. E também tem uma questão interessante, já que a gente está falando aqui dos dois jogos, a gente vai ter os estádios lotados, tanto a Neoquímica Arena como o Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital de concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, ao lado do Fluminense, faz a gestão provisória do estádio e tem o interesse de juntos assumi-lo por aproximadamente 30 anos. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, aliás, na TV Jovem Pan, já em todas as plataformas, porque eu quero ouvir o Mauro César Pereira em relação a esse assunto do Maracanã. No momento, Flamengo e Fluminense estão administrando o estádio de maneira provisória. Tem também essa expectativa do torcedor do Flamengo pelo próprio estádio. Estamos de volta na TV Jovem Pan News e eu falava aqui na rádio e no canal do YouTube sobre a questão da concessão do Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital da concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, junto com o Fluminense, estão fazendo uma gestão provisória do estádio. Jornalista Mário Filho. E as duas equipes têm o interesse aí de assumir, né, o comando do Maracanã por aproximadamente 30 anos. Você tem novas informações sobre esse assunto, Mauro César Pereira? O que falar dessa questão do Flamengo? Também tem muito torcedor na expectativa pelo estádio novo do Flamengo. Alguma novidade sobre o assunto, Mauro César?
Essa mudança ela foi publicada na quinta-feira passada, né? O edital de concessão do Maracanã pode ser classificado como uma grande piada, né? É mais ou menos o seguinte: você tem uma casa, você vai alugar essa casa para alguém. Essa pessoa que vai alugar a casa, ela aluga a casa, né? Mas ela, olha, se você que é o dono, chegar um dia e falar assim, olha, eu quero fazer um churrasco aí no domingo, você tem que ceder para o cara fazer um churrasco. Olha, tem um amigo meu, um primo, que está vindo lá de longe, ele vai passar uns dias aqui na cidade, aquele quarto, sabe aquele quarto depois do banheiro do corredor à esquerda? Aquele quarto você vai ceder para ele durante uns 10, 15 dias, porque ele vai passar uns dias aqui na cidade. Sabe, você aluga a casa, mas você não é dono da casa, você fica cedendo para quem o proprietário definir, né? É um negócio bizarro. Assim, eu sempre fui radicalmente contra a construção desse estádio, acho que é uma aberração de mais de 1 bilhão e não sei quantos milhões de reais. O Maracanã original já tinha sido descaracterizado com fila geral numa obra, algumas obras feitas até 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos, e consumiram mais de 400 milhões de reais. Se a gente colocar esse dinheiro atualizado, isso aí vai dar, sei lá, 700 milhões, 800 milhões, vai dar uma quantia bem mais alta. Então foi muito dinheiro público colocado ali, e o estádio estava em ótimas condições, podia muito bem atender a demanda do futebol do Rio de Janeiro, sem a construção desse estádio que fizeram lá, que não tem nada a ver, é um estádio feito para a Copa do Mundo. Ele nem é pensado para o público brasileiro, é feito para um evento da FIFA. Mas já que essa coisa está lá, que ela existe, né, alguém tem que tomar conta daquilo. O Estado do Rio quer assumir a bronca de bancar o Maracanã, que custa dinheiro, né, é uma manutenção cara. Se quiser, reativa a antiga Suderge informa, estamos de volta, e fica lá cuidando daquilo, e despejando dinheiro que deveria ir para questões sociais da cidade no estádio de futebol, no complexo esportivo, né? Porque tem aí do ginásio, tem do Maracanãzinho, tem ali a piscina também, lá o Júlio Delamare, e havia também o Célio de Barros, o estádio de atletismo que foi destruído antes da Olimpíada. Muito bem, a impressão que fica é de que o edital é feito para que os caras desistam. Tipo, vamos dificultar ao máximo, é mais ou menos você não quer alugar essa casa. Eu não quero alugar, eu coloco várias cláusulas nesse contrato de locação que ninguém vai querer alugar uma casa. E quando aparece interessado, você inventa mais uma coisa. E você vai colocando mais obstáculos, né? Porque nada contra, por exemplo, o Vasco querer jogar no Maracanã, mas não dá para o Fluminense, o Flamengo bancarem o Maracanã e o Vasco, quando quiser, vai lá jogar. Por exemplo, na pandemia, o Vasco jogou em São Januário, porque não tinha público. Ele não quis jogar no Maracanã. Mas quem bancou o Maracanã? O Flamengo e o Fluminense, jogando sem público, tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio, porque não tinha arrecadação. Não tinha público no estádio. E você tem que pagar seguro do Maracanã, os impostos, os funcionários, a limpeza, a cadeira que quebra, a lâmpada que queima, o banheiro que arrebenta a torneira. Imagina um monstro daquele. É dinheiro que se gasta. Estádio de futebol não é assim, você constrói, deixa, ele fica ali sozinho, dando lucro. Não, ele pode gerar receita, mas gera despesa também. Então, assim, tem várias situações, como por exemplo, o Fluminense e o Flamengo, quando sai o borderô do jogo, tem lá um aluguel de 90 mil reais, que é uma coisa meio simbólica, porque, na verdade, tem que constar um aluguel. Eles põem 90 mil, o Maracanã explicou isso. A gestão do Maracanã tem pessoas profissionais que fazem a gestão, em nome do Fluminense e do Flamengo. E eles emitiram uma nota dizendo, a gente coloca aqui 90 mil, porque tem que lançar um valor. Mas, na verdade, não poderia colocar nada, porque eles é que pagam a conta, quer dizer, quem está pagando o Maracanã são os dois clubes, né? Aí o Vasco queria pagar 90 mil, entrou na justiça, aí acabou pagando 250, que, segundo as estimativas dos gestores, era o valor correspondente à cessão do estádio para que você faça um jogo de futebol. Então já tem esse tipo de briga. Não tem sentido. Eu acho que dessa maneira não tem sentido você fazer gestão no Maracanã. Então entrega para o Estado, ele vai entregar para alguém fazer a gestão, e você vai lá e paga o aluguel, que nem um Vasco que joga. Eu quero jogar aí domingo. Vai lá e aluga o estádio e joga lá. E vê o que o Estado do Rio vai fazer com aquela monstruosidade. É um pipinaço. Vai fazer o que com aquilo? Porque, assim, repito, eu acho que nunca deveriam ter feito essa obra, né? Mas já que faz e tem alguém querendo fazer a gestão, e acho que a gestão, o edital pede uma quantidade enorme de ingressos para o governo do Estado, camarotes, buffet no camarote, tem que ter também, estacionamento. Quer dizer, a preocupação do governador, o senhor Cláudio Castro e seus pares, é o quê? É ter benesses para poder ver jogo de futebol e tal, ou fazer ou que aquilo não onere mais o Estado, né? E o que deveria estar cobrando ali não é isso. Deveria cobrar o seguinte: os Fluminense e Flamengo, vocês vão assumir o Maracanã? Beleza. Eu quero que vocês devolvam à sociedade, de alguma maneira, isso. No complexo, no estádio, ingresso para escolas públicas, poderia ser legal. Você vai trazer as crianças para o estádio, todo jogo, escolas municipais e estaduais terão X ingressos para assistir jogos de futebol. Claro. Ou pessoas de comunidades mais pobres vão ter uma cota de ingresso. Poderia ser, estou aqui dando ideias aleatórias. Bom, vocês viram aí o Mauro César Pereira falando sobre o Maracanã, sobre o estádio próprio do Flamengo.
Enfim, se você quiser acompanhar, tem a continuação desse corte. Vou deixar o link aqui do vídeo completo, ele falando sobre essa situação, sobre o Maracanã, sobre o estádio próprio do Flamengo. Você já confere, só descer aqui na descrição deste vídeo. O Flamengo tem que ter o seu estádio próprio. O Flamengo tem que parar de ser refém, não do Maracanã, e sim desses políticos, dessas pessoas que estão aí querendo explorar, sugar o Flamengo, né? Estão querendo fazer de tudo para querer, só lucrar em cima do Maracanã e do Flamengo. Então o Flamengo tem que, como eu trouxe a informação, se você pulou esse vídeo, volta logo no início que eu falo. Anualmente o Flamengo gasta, para vocês terem uma ideia, anualmente, todo ano o Flamengo gasta com o Maracanã cerca de 24 milhões de reais. Dividindo isso para 12, que é um ano certinho, o Flamengo gasta R$ 288 reais por mês no Maracanã. Isso só para abrir o Maraca para um jogo, fora manutenção, isso, aquilo, e ainda vem o Vasco querer usar do Maracanã sem realmente pagar o que é para ser pago, né? E cai na costa de quem? Do Mengão. Eu não vou nem falar Fluminense, que o Fluminense também, quando tá em apuros, quem arca é o Flamengo. Então, para finalizar, cara, o Flamengo tem sim que construir o seu estádio próprio. Doa a quem doer. E qual a opinião de vocês sobre esse assunto?